Meus queridos, mais um adeus INSS, e esse aqui eu sei contar, porque esse aqui começou tem pouco tempo, daqui a pouco nós perdemos a conta. Nós estamos aí no 9º mês do adeus INSS, 3º trimestre, e vou te dar aqui o relatório da carteira, como que tá performando, o que que tá acontecendo com a carteira, quais são os investimentos atuais. E pra você que tá aí caindo de paraquedas, você tava passando no YouTube, clicou e entrou aqui, olha só, presta atenção nisso aqui. A gente tá montando um plano de aposentadoria, onde eu, com o meu próprio dinheiro, vou investir R$250 por mês para te provar que se você estudar e investir o seu dinheiro, você precisa investir menos do que o quanto você contribui pelo INSS, você vai aposentar mais rápido do que você aposentaria pelo INSS e você vai aposentar melhor do que você aposentaria pelo INSS. Isso se você aposentar pelo INSS, né? Porque eu não canso de falar e vocês parece que não escutam, né? Não escutam. O INSS é uma pirâmide financeira que só é legal porque foi o governo que criou. O governo que criou. Você acha que a sua contribuição que você tá mandando pra lá realmente tá ficando guardado na caixinha do Joãozinho? Não tá ficando, meu parceiro. A contribuição atual hoje que você faz já é pra pagar os idosos. E lembre-se disso, a pirâmide de faixa etária tá se invertendo. A pirâmide de idade populacional está se invertendo. Daqui a pouco não terão tantos jovens assim. Provavelmente, com um certo nível de certeza, você vai ter no decorrer da sua vida várias, presencialmente, né? Você vai ver, você vai conseguir ver isso. Várias vezes a reforma previdenciária acontecendo e você fica, uai, então agora tem que colaborar mais 10 anos e eu vou ter que aposentar menos? Pois é, se você não sentar o bumbumzinho na cadeira. E é isso que eu quero te provar, meu amigo, com esse quadro no canal, com todos os outros vídeos que eu gravo. Pô, eu te ensino coisa aqui que só curso pago, nem curso pago ensina. Isso é sincero, cara, eu não mentiria isso aqui, pelo amor de Deus, isso é sincero. A única coisa que você tem que fazer é dar 80%, porque 320% eu tô dando. 100% meu, do Léo, 220% de Deus, que isso aqui é um propósito. Isso aqui não é qualquer coisinha, não. Então vamos lá, vamos pra carteira. Hoje a gente tá com R$2.070 investidos. Estamos investindo só R$250 por mês, né? E os dividendos que estão caindo ali. A variação aqui de 0,70%. Se a gente for aqui pros ativos, a gente só tá comprando FIs porque existe um motivo. Você tem que entender a estratégia que a gente montou desde o primeiro vídeo. Então eu te expliquei lá no primeiro vídeo. Ó, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Vamos investir assim, dessa maneira, por causa disso, disso e disso. Inclusive, olha só, para você ter uma noção do reforço da minha tese. Eu tenho alunos que ganham um salário mínimo e alunos que ganham 5 milhões, 10 milhões por mês. É loucura. Tem aluno de todo quanto é jeito. Mas a maioria esmagadora, assim, 99%, sempre fica muito feliz depois que começa a investir com mensagens como essa. Olha isso aqui, ó. Por exemplo, o Acácio mandou lá. Isso é muito bom. Comecei com 0,27 centavos por mês e hoje eu já estou com R$62 só investindo em fundos imobiliários. Aí o Lucas Vinícius mandou essa imagem. Eu comecei com 30 centavos, agora eu já tô com R$43. O Lucas Silva, que é outro Lucas, né? Tem muito Lucas aqui na turma. O Lucas Silva mandou também aqui essa mensagem. Já começou em junho, meu parceiro. Começou em junho. Preste atenção, isso aqui tem um motivo. As pessoas ficam extremamente animadas quando vê os seus proventos aumentando, porque isso é fisiológico. É fisiológico. Você tem uma parte no seu cérebro que chama hipocampo, e uma parte que fica atrás do hipocampo, ele faz um giro, né? Por isso que chama giro para hipocampal, é como se fosse ao lado, né? Então tem o hipocampo, o giro para hipocampal, e depois disso aqui, temos um sistema límbico com várias glândulas ali, inclusive uma chamada amígdala. Não é a da boca não, é a do cérebro, você pode digitar aí, você vai ver que tem. E esse sistema límbico, ele é influenciado por tomadas de decisões. Então quando você enfia o dedo na tomada, você leva um choque, você, é ruim demais, não vou pôr mais não. Por que que você tem esse reforço de não pôr mais o dedo na tomada? Porque todo o seu sistema e o seu cérebro gravou que, pô, aquilo ali é ruim demais. Por que que quem fuma fica viciado pra caramba e é difícil demais de parar de fumar? Por quê? Porque o sistema retroalimenta com dopamina. Por que que você entra no Reels aí, ó? Por que que você entra no Reels aí e você fica só bum, bum, bum? Porque toda vez que passa é um pouquinho de dopamina. Por que que você continua investindo quando você recebe dividendo, meu parceiro? É só você usar o seu cérebro de maneira eficiente, você consegue. Por que que você não coloca uma premiação depois de cada livro que você lê? Por que que você não coloca uma premiação depois de cada corrida que você fizer? Por que que você não coloca uma premiação depois de cada vez que você for na academia? Por que que você não coloca uma premiação depois de cada prato bem feito que você fizer? Por que que você não coloca uma premiação depois de tomar boas decisões com o seu dinheiro? A Bolsa de Valores faz isso. Ela te premia quando você investe seu dinheiro direitinho. Você ganha proventos, logo você continua investindo. Bonitão, né? É, pois é.
É muito mais do que só investimento que você vai aprender aqui. Mas vamos agora para a parte do investimento, que é o que você quer ouvir, né? Na carteira de fundos imobiliários, a gente está atualmente com RZTR, um fundo agrícola, o XPLG, o HSLG e o New L, que são fundos de logística. Tem o GARI, que é um fundo híbrido, ele tem um pouquinho de renda urbana, um pouquinho de logística. Tem o KNCR, o CPTS e o PORD, que são fundos de papéis. Você consegue ver aqui que tem oscilação no mercado, né? Então tem uns fundos caindo, os fundos subindo, a gente está realmente aí com a taxa Selic indecisa. Pô, tínhamos uma previsão do início de janeiro de que a taxa Selic ia encerrar em 9%. Hoje tem alguns analistas falando aí que vai voltar para 11,50% até o final do ano. Então a gente realmente está muito indeciso e os fundos imobiliários, eles sim, são altamente influenciados pela taxa Selic. Se você não entende essa correlação negativa entre fundo de papel, fundo de tijolo, eu sei por quê. É porque você ainda é leigo. Por isso que eu quero te fazer um convite. No dia 26, eu vou fazer uma live absurda sobre fundos imobiliários. Vou te explicar como que eu aplico o método 2-1 para escolher meus fundos imobiliários. Vai ser gratuito, você não vai precisar pagar nada. E a única coisa que você vai precisar fazer é preparar o seu café para você ficar acordado comigo das 8 horas até provavelmente ali umas 10, 11 horas, não sei quando termina, porque eu vou explicar muita coisa. Então é só pegar o caderninho, cafezão, clicar aqui no link embaixo na descrição ou escanear esse QR Code aí para você se cadastrar e entrar no grupo do WhatsApp ali, porque vai ter documentos que vão ser enviados lá e qualquer tipo de aviso vai ser enviado lá, beleza? E olhando aqui para esta carteira, a gente consegue enxergar claramente, inclusive se você é um cara assíduo aí que segue bem o canal, você consegue enxergar claramente algumas oportunidades aqui, né? O XPLG, por exemplo, a gente consegue comprar ele a 0,92% de PVP. Depois da leitura do RI que eu fiz de XPLG, se você ainda não assistiu, assista aqui no Café 1 Milhão, no vídeo do Café 1 Milhão que eu soltei uns 2-3 dias atrás. Eu li o relatório desse fundo imobiliário lá e não é porque, e olha que importante esse ensinamento aqui, né? Não é porque lá na carteira eu tenho 500 mil investido e daqui um dia será 1 milhão, 2 milhão, 10 milhão, 1 bilhão, que eu vou comprar um tipo de ativo diferente do que eu compraria se a minha carteira tivesse R$250. Então não é desculpa você que investe pouco falar, pô, eu não consigo investir para ter o mesmo retorno que aquele cara porque eu não consigo fazer certos tipos de investimento. A maior parte dos investimentos vai ser acessível à maioria das pessoas. É lógico que às vezes se você investe R$10, R$20, como eu fazia lá quando eu comecei a investir, eu ainda estava na faculdade, sim, você vai ter algumas restrições, mas conforme você vai evoluindo na vida, você vai ganhando mais dinheiro, você vai sendo promovido, você vai ganhando mais dividendo, logo você vai ter mais possibilidades de investimento. Então aqui a gente já enxerga uma oportunidade e comprando mais uma cotinha dessa aqui, a gente vai já colocar ele como maior posição da nossa carteira e a gente tem um outro fundo aqui que também está em oportunidade. PORD 11, ele é um fundo de papel, Eu expliquei sobre o PORD 11 nesse vídeo aqui onde eu comparei ele com outros fundos de papéis. Ele sim tem um pouquinho mais de risco do que os outros. Se você quiser um vídeo explicativo só do PORD 11, para eu vir aqui, abrir o RI junto com você e ler o RI junto com você, cara, é só você deixar aqui nos comentários, Léo analisa o PORD aí para nós. Porque, sinceramente, poucas pessoas conhecem um PORD. Não sei se muita gente vai querer ler o relatório de PORD aí, afinal, você só vai descobrir o PORD se você aplicar o método 2 em 1, que é um fundo de oportunidade. E o restante da nossa carteira tá aqui em renda fixa, o porquinho lá no pós-fixado do Banco Inter, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos manter aqui mais ou menos essa proporção de fundos imobiliários e renda fixa. Olha como que tá os nossos proventos já, cara. Eu comecei isso aqui, nossa, isso aqui quando eu tiver 60 anos, eu quero estar gravando, se Deus me der saúde, com 130 anos, meu objetivo de vida é viver até os 130 anos, se for da permissão de Deus, né? Se for da vontade de Deus. Mas enquanto ele me der saúde e vida, eu vou gravar esse quadro aqui pra você ver, cara, que sim, dá pra você ganhar dinheiro mesmo investindo pouco. Tem muita gente que vai ficar tirando, mas R$250 não vai demorar muito pra aposentar. Demora um pouco mais mesmo, Mas é melhor demorar mais se aposentar com qualidade ou você gastar esses R$250 com cerveja, com festinha, com sei lá, pode até ser suplemento de academia também. Só tô dando exemplo ruim, né? Dá um exemplo bom também. Só que vai chegar um momento em que você já vai estar cansado, perdeu produtividade, não vai ter nada pra se aposentar, então você vai, ó, se lascar, né? Então comece o quanto antes. Você tá tendo uma ótima oportunidade aqui. Sinceramente, eu queria ter uma oportunidade de assistir um vídeo desse quando eu comecei. Não tinha no YouTube, cara. Não tinha no YouTube. Então a gente começou em janeiro de 2024 recebendo R$1,50. O que eu faço com R$1? Nada. Com 2? Também não. Com 4? Pô, aí já dá pra comprar R$4, dá pra comprar um Trento pra minha princesa já. Mas não vou sacar. Eu quero continuar investindo. Por quê? Porque eu quero mais, né? Em 4 meses, R$5. 6 meses, 7. Olha com quanto nós já estamos agora. R$13. A
nossa primeira meta é quanto? Se você não sabe, você tem que assistir o primeiro vídeo deste quadro, inclusive assistindo todos os outros, porque isso aqui não é só um vídeo de o que eu compro, o que eu vendo. Tem muito ensinamento aqui dentro, né? Tem muito ensinamento aqui dentro. Às vezes eu tiro um vídeo onde eu tô comprando algum fundo imobiliário, mas te explico sobre taxa de spread de fundo de papel. Então tem que assistir os vídeos do quadro, beleza? Nosso objetivo é chegar até os R$30 de dividendos e aí a gente vai pular para começar a investir em ações. Então o Por de 11 vai ser o nosso primeiro investimento. Ele tá com PVP descontado, você tá pagando 7% mais barato do que ele realmente vale, tá pagando 12,92% de dividendo yield, né? Você comprando ele agora, você tem mais ou menos uma taxa aí média de IPCA mais 8. Vou até abrir o relatório dele aqui só para te mostrar essa parte da taxa. Nessa análise de sensibilidade de carteira aqui, que eu vou te ensinar quando você fizer a sua inscrição no Método 2 em 1, olha só o que você consegue entender disso aqui. No dia que ele fez esse relatório aqui, no dia 31 de julho, a gente tá hoje no dia 19 de agosto, 20 dias depois, tá? No dia que ele gravou, tava custando 9,14 e a taxa de indexação da carteira tava de 5,1 e IPCA mais 9,96, 5,1 no CDI e IPCA mais 9,96. Hoje a cota tá valendo aqui, se a gente pegar, tá 8,92. Então essa sensibilidade jogaria nossos rendimentos para essa linha aqui, cara. Ou seja, é como se você estivesse comprando aí um IPCA mais 10, IPCA mais 11, um CDI mais 5, 6. Então a gente tem um ótimo veículo e lógico, tem que avaliar o risco desses CRIs. Tem que avaliar o risco, você tem que aprender a avaliar o risco desses empréstimos. Por isso que é tão importante você fazer sua inscrição no dia 26, que eu vou te dar uma palhinha de como que você faz isso, beleza? Então a primeira compra que a gente vai fazer, deixa eu abrir aqui o nosso Banco Inter. Os irmãos Dias top pra caramba, os caras são brabo demais. Entrando aqui no Banco Inter, já mandei os R$250 do mês e lógico, aqui tá 263 porque tivemos o quê? Dividendo, olha só. Desde a última movimentação aqui, a gente tava com um saldo de 0,28 centavos, aí foi recebendo dividendo, ó, 3,60, 2,53 centavos, 95 centavos, vral. Ficamos com R$263. Então você volta aqui, clica em Invest, tá em inglês agora, né? Você clica aqui em investir, aí a gente tem duas opções. A primeira coisa que a gente faz, lembra o que a gente tá montando também? Isso que é importante, porque aqui você começou do zero. Eu tô criando uma carteira como se eu tivesse começado do zero, como se eu não tivesse nada de dinheiro ainda. E eu não montei minha reserva de emergência, que é mais ou menos a maioria da população brasileira, né? Tem gente ainda que tem dívida. Aqui eu tô começando como se eu não tivesse, né? Ainda vou te ensinar algumas dicas para você quitar suas dívidas aí da melhor maneira possível, sem perder dinheiro. Mas olha só, aqui a gente agora montando nossa reserva de emergência, a gente tá dividindo 40% do nosso investimento no mês em renda fixa e 60% do nosso investimento no mês em fundos imobiliários pra gente não perder com custo de oportunidade. A gente tem R$263 e alguns meses a gente não investiu 40, 60 porque tinha mais oportunidade em fundo imobiliário. Hoje não tá tanto assim neste momento, então a gente vai voltar ali pros 263 vezes 40% para colocar aqui na renda fixa, tá? Então eu não vou colocar agora, porque aqui na renda fixa eu posso colocar quebradinho. Então primeiro vamos comprar lá os nossos fundos imobiliários na renda variável e depois a gente volta aqui e investe o restante, tá? Então você clica aqui em investir, a gente vai lá em Ações Brasil. Aqui em Ações Brasil, você já tem aqui da sua carteira, né? Tá até selecionado aqui, ó, minha carteira. E aí o que a gente vai comprar? A gente nem vai adicionar um novo fundo imobiliário hoje. Vamos comprar uma cotinha do XPLG mesmo. Compramos uma cotinha aqui do XPLG, R$103 e sobrou aqui uns R$55 pra gente gastar aqui ainda com o fundo imobiliário, né? Gastar não, investir, importante isso, hein? Então a gente vai pegar ali o nosso POR de 11. Então vamos comprar aqui, vamos aumentar aqui algumas cotinhas, olha lá, R$53. Clica comprar. Importante, o Banco Inter tem esse defeitinho aqui, né? Qual que é o defeitinho do Banco Inter? Você vai comprando e aí você não sabe quanto que você tem na conta mais. Então você tem que ir somando. Quanto que a gente vai gastar aqui com quanto que a gente gastou lá no caso com o XPLG. Então aqui a gente gastou lá R$53,52 mais o que a gente tinha gastado aqui no XPLG, que foi R$103. E uns quebradinhos, né? Não me lembro aqui agora, o editor vai até deixar aqui. Então aí, sobrou pra gente aí, ó, menos os R$263 que a gente tem, R$106,48 para colocar ali no porquinho. Então vamos agora clicar aqui em meu porquinho, guardar dinheiro, ficou R$106,48. Isso aqui é importante, a gente tá guardando para reserva de emergência, então a gente não vai travar nosso dinheiro. Ah, Léo, mas rende mais, mas trava o dinheiro, se você precisar. Pois é, e se a gente apareceu uma oportunidade, ó, o XPLG que nós comprou hoje por 203, sem motivo racional algum, caiu para 99, não vamos aproveitar? É lógico, vamos aproveitar, não vamos tirar o dinheiro da reserva e vamos colocar lá no XPLG e vamos depois nos próximos aportes colocar só em reserva de emergência, por exemplo. Eu quero inclusive que isso aconteça para eu conseguir te ensinar isso aqui também durante o movimento do quadro, né? Durante o decorrer do quadro aí. Então é sempre um dia útil, sempre no dia útil, beleza? Guardar dinheiro e aqui você coloca o quanto que você quer. Aqui a gente chegou na conclusão de que é R$106,48, beleza? Então tá aí, ó, investir. Se você clicar aqui em aplicação recorrente, ele vai tirar da sua conta todo mês isso aí. Não é o que a gente quer.
quiser, né? A gente gosta de ter autonomia, vamos investir o quanto nós queremos, beleza? Então já ficou ali, ó, produto Meu Porquinho, R$ 106,48. Vamos lançar isso aqui, essas compras agora no Investidor 10. Eu tô partindo do princípio que você não tem dinheiro nem para assinar o Investidor 10, você tá fazendo seu esforço, o máximo de esforço possível para poupar os R$ 250 para você conseguir investir. Agora, teoricamente, com R$ 13 você já ia, de dividendos, você já conseguiria até contratar uma plataforma. Mas aqui, como a sua carteira é bem pequenininha ainda, não é nem necessário. O Investidor 10 para mim é a melhor plataforma até o momento aqui e você vai conseguir sim fazer seus lançamentos aqui manualmente. Então, vamos clicar aqui em adicionar ativo. A gente coloca aqui, ó, fundos imobiliários. Qual foi o que a gente comprou? XPLG11. A gente comprou uma cotinha, R$ 103,48. E adicionar um outro ativo, agora PORD11. A gente comprou quantas cotinhas? Compramos 6 cotinhas, né? 53,52, exatamente esse valor aí. Então clica salvar também. Pronto, e agora a gente vai clicar aqui em renda fixa, vamos clicar aqui, ó, adicionar lançamento, e aí você só seleciona aqui o valor que você quer adicionar aqui agora, foi R$ 106,48, aí clica salvar, pronto, já vai estar tudo adicionado, vamos ver, fechou, já está tudo adicionado aqui, tudo certo, já estamos com o nosso saldo bruto aí de 2.329, R$ 10 de ganho de capital, ganhamos com valorização de cota mesmo, R$ 10, e já ganhamos aqui também R$ 54 de dividendo, então nossa performance está até melhor. Vamos lançar os nossos dados na planilha, porque aqui no Investidor 10 a performance está aparecendo 10,32%. Eu gosto de calcular essa performance na planilha que você consegue visualizar muito melhor. Inclusive, se você não tem essa planilha, eu vou te disponibilizar essa planilha aqui na descrição para você conseguir baixar essa planilha aí, você vai utilizar tranquilamente. Ela é muito boa, você consegue classificar sua performance, você consegue identificar quanto você está tendo de valorização bem tranquilo, beleza? Então aqui na planilha, o que você vai fazer? Você vai dar umas editadas aí para realmente atualizar a planilha, né? Então, o que você vai fazer aqui no valor aplicado? Eu deixei até o mesmo nome, porque se você estiver usando o Investidor 10, é só você Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, já era. Aí você pega aqui o saldo bruto também, Ctrl C, Ctrl V aqui, já era. Olha lá, o percentual, 0,44%, que é o mesmo aqui no Investidor 10, 0,44%, tá vendo? E aí, a performance, você vai lançar aqui os proventos pagos, Então, nós estamos aqui em agosto agora, e quanto foi pago? R$ 13,16, R$ 13,16. Olha como que as coisas vão aumentando mais rápido, né? Do primeiro mês para o segundo mês, quanto que cresceu o nosso dividendo nominalmente falando? Cresceu R$ 1,35. R$ 1,35. Daqui para cá, a gente já está reinvestindo nossos dividendos. Então, o nosso aporte aumenta um pouquinho e nós conseguimos uma bola de neve maior. Olha só, daqui para cá subiu de 11,10 para 13,16, ou seja, subiu R$ 2,06. Já estamos aumentando. Tá na casa dos centavos, Mas olha só essa passagem bíblica aqui, só para você refletir um pouquinho sobre ela. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10 e 11, fala assim, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? Cara, se você não cuida de 10 centavos, você não consegue cuidar de 10 centavos. Como que você quer cuidar de 1 milhão? Como que você quer ser o cara que dirige a Ferrari se você não consegue cuidar de um carro que você tá agora aí, que não é uma Ferrari, por exemplo? Como que você... Eu pensava muito sobre isso. Eu olhava 50 centavos, deixava 50 centavos jogados. Como que você vai cuidar de R$ 5.000? Porque quando você tiver mais dinheiro, R$ 5.000 vai ser como se fosse 50 centavos. Só que hoje, para você, é uma grana muito grande. E depois, cuide bem do seu dinheiro. Isso é um princípio bíblico. Então, não ignore isso. Aqui a gente consegue ver que a sua performance está de 2,85. Se você quiser baixar essa planilha, o que você tem que fazer? Vou deixar o link aqui na descrição. Você clica no link e aí vai aparecer para você dessa forma aqui, ó. Vai aparecer para você somente ver, tá vendo? Então, você não vai conseguir editar, ó lá. Tô digitando aqui, ó. Não tá digitando lá. Por quê? A planilha é minha. Se eu deixar você editar, vai virar bagunça, né? Então o que você tem que fazer? Você clica em arquivo, aí você pode salvar aqui, ó, baixar como Excel, ou fazer uma cópia aqui, tranquilo, aí você vai conseguir editar, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo ficou brabo pra caramba, Eu sei que vocês gostam de adrenalina, vocês queriam que eu ficasse vendendo, comprando. Não é assim que funciona. Você, conforme você vai tendo mais maturidade e mais conhecimento como investidor, mais você vai ver que o negócio é mais um jogo de paciência, de constância, de frequência de aportes e de retroestimulação com reinvestimento dos dividendos. Tenho certeza que você vai ficar milionário se você acompanhar esse canal. Então, se inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo e não deixa de participar da live no dia 26, beleza? Fique com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Até mais, até o próximo vídeo que será excepcional.